Imagina poder trocar de corpo com alguém por um breve período de tempo. Loucura, né? Pois é isso que acontece no filme Identidades em Jogo, que acabou de ser adicionado ao catálogo da Netflix. Nele, um grupo de amigos se reúne para uma noite de diversão um dia antes do casamento de um deles. Nessa reuniãozinha aparece um convidado inesperado porque todo mundo achava que ele não iria, e esse convidado aparece lá com uma maleta que contém uma máquina misteriosa. A princípio ele não fala exatamente o que aquela máquina faz pra galera, mas ele mostra. E o que ela faz é exatamente isso: trocar todo mundo ali de corpo pelo período de tempo que eles desejarem. Eles podem trocar de volta a hora que eles quiserem, utilizando a máquina, é claro. Então esse cara sugere que eles façam um jogo. Vai todo mundo trocar de corpo e eles têm que adivinhar quem tá no corpo de quem. Só que o que começou como uma brincadeira acaba se tornando um grande problema quando as coisas saem do controle. A primeira coisa que você precisa saber sobre esse filme é que é muito difícil encaixar ele em um gênero. Ele não é um terror, ele não é exatamente um suspense, e apesar de ter momentos engraçados, eu também não consigo encaixar ele no gênero comédia. Mas desses três gêneros, suspense, terror e comédia, eu acho que o que ele mais chega perto é do suspense. Então vamos dizer que ele é um suspense com uma pitadinha de ficção científica e farpinhas de comédia. Mas lá pro final do vídeo eu vou explicar o porquê dessa pitada de ficção científica. Eu achei interessante dizer isso para que você já vá assistir o filme sabendo do que se trata exatamente. Eu acho que essa é uma boa maneira de não se decepcionar. Eu, por exemplo, fui assistir o filme jurando que era um terror. Aí o tempo foi passando e como eu tenho costume de ir anotando as coisas ao longo do filme para poder fazer o vídeo depois, chegou uma hora que eu escrevi que a parte que chega mais perto do terror só começa lá para depois da metade do filme. Eu não quero dizer que o filme não tem nenhum momento que faça você ficar nervoso, porque ele tem um ou outro, mas a trama não é construída em cima de momentos de tensão, sabe? E apesar de eu ter curtido a história, eu não vou negar que ela é um pouco lenta para chegar na parte mais interessante. Até chegar no primeiro plot twist da história, aquilo ali parece simplesmente uma festinha com jovens se divertindo e fazendo besteira. Claro, é interessante ver a galera explorando a casa, estando no corpo de outras pessoas, interagindo com os outros sem saber quem é quem, descobrindo os segredos dos outros e tal. A graça é realmente essa, ver a galera interagindo sem saber quem é quem e a gente mesmo tentando adivinhar quem é quem. E essa parte, inclusive, de você tentar adivinhar quem é quem, pode ser um pouco confusa, porque a gente acabou de conhecer aquelas 6 pessoas e não demora muito tempo até que eles troquem de corpos. Então, você não conhece muito bem a personalidade de cada um para conseguir adivinhar quem é quem. O filme não se aprofunda muito nas personalidades de cada um ali. Então, não é simples você dizer, aquele ali é fulano porque fulano fala assim, ou aquele ali é fulano porque tem os trejeitos de fulano. Não é tão simples assim. A gente não conhece os personagens o suficiente para conseguir fazer isso. Isso foi algo que eu senti muita falta, até porque seria aí que a gente poderia ver o quanto os atores são bons. Quando você vê eles interpretando uma personalidade e em seguida vê eles interpretando outra, fazendo a gente lembrar daquele outro personagem como se realmente aquela outra pessoa estivesse no corpo da outra. Isso não existe aqui justamente porque a gente não conhece tão bem a personalidade de cada um. Então acaba sendo muito mais difícil saber quem é que tá no corpo de quem. Mas depois que o filme revela, né, quem tá no corpo de quem, ele dá um jeitinho de fazer com que a gente sempre se lembre quem é que tá ali. E esse jeitinho é colocando aqui uma foto da pessoa, né, grudada na roupa dela com o nome dela embaixo. Mas olha, mesmo fazendo isso, teve alguns momentos em que eu precisei pausar o filme e parar pra pensar, quem é que tá no corpo dessa pessoa mesmo? Então a nossa diversão, até vir o primeiro grande plot twist é essa, tentar descobrir quem é quem e ver o povo fazendo merda. Aí depois desse primeiro grande plot twist, o filme passa a ter uma outra vibe, uma vibe mais caótica, já que certos problemas relacionados à troca de corpos acontecem e eles são obrigados a lidar com isso. E esse, inclusive, foi o único momento que me fez ficar verdadeiramente de boca aberta, porque o filme tem outro grande plot twist mais lá pro final, mas esse, infelizmente, eu já sabia desde o começo. E não só eu, como eu acho que a maioria das pessoas que assistiu esse filme vai sacar esse plot twist desde o começo, porque eles não fizeram um bom trabalho em esconder, eles jogaram muitas pistas ali no filme que deu pra perceber. Inclusive, se você já assistiu ao filme, já tinha sacado essa surpresinha do final, comenta aqui embaixo, eu já sabia da segunda reviravolta. Comenta só assim pra não dar spoilers pras pessoas que ainda não assistiram o filme, tá? Os personagens, como eu disse pra vocês, não ganham um grande aprofundamento. Na verdade, a grande maioria não, mas uns a gente acaba conhecendo
conhecendo mais do que os outros. E aqueles que a gente acaba conhecendo mais do que os outros são um casal, Shelby e Cyrus. O filme dá um foco ali no relacionamento deles, na crise, na verdade, do relacionamento deles. E essa crise, obviamente, ganha uma nova perspectiva ali no joguinho de troca de corpos. Então, além dos problemas trazidos pela brincadeira, pela troca de corpos, a gente acompanha também essa evolução da crise do relacionamento deles, que honestamente é o saco. É aquele tipo de coisa que você olha e pensa, o que essa mulher ainda tá fazendo com esse cara? Então, essa parte do relacionamento da Shelby e do Cyrus não tem nada de interessante. Basicamente tá ali só pra fazer você passar raiva mesmo, só pra deixar a gente incomodado, porque ela ainda não deu um pé na bunda dele, só isso. E por falar em incômodo, os efeitos visuais do filme podem ser incômodos para algumas pessoas propositalmente. Eu, por exemplo, fiquei incomodada. Ele tem um estilo bem diferente, sabe? Várias cenas de plano sequência, câmeras que giram bastante, cores que passam uma vibe de tá todo mundo doidão. Eu não fiquei incomodada em vários momentos, nem com tudo isso que ele traz, né, nos efeitos visuais, mas eu fiquei incomodada em uma cena específica, que a câmera gira tanto, mas tanto, que eu tive que virar a cara pra fora, que eu tava assistindo no computador. Virei a cara pra fora do computador porque eu tenho certeza que eu ia ficar tonta assistindo aquilo. Tudo ali causa um certo senso de urgência, de ter alguma coisa de errado aqui. Até mesmo a trilha sonora. No início do filme, sem ter acontecido nada ainda, sem ter nem chegado o cara com a maleta misteriosa ainda, o filme já traz uma trilha sonora que dá a impressão de que tem alguma coisa louca pra acontecer, que tem alguma coisa ali já acontecendo, sabe? Aproveitando que eu mencionei a maleta, a tal pitada de ficção científica que eu falei lá no início do vídeo, não é aquele tipo de ficção científica séria, mas pela questão da maleta, que não é um objeto sobrenatural, e sim pura ciência mesmo. Mas não se empolga muito achando que vai ter uma puta explicação científica sobre isso. Não existe uma explicação de como aquilo foi criado exatamente, mas existe sim a explicação em relação ao funcionamento da máquina. O cara que leva ela explica como é que é parcialmente o funcionamento dela. Algo que foi extremamente necessário para que a gente entendesse também como eles poderiam reverter certos problemas que acontecem. E de problemas, esse roteiro tá recheado, mas vou falar para vocês, eu curti o filme. Essa questão de troca de corpos, obviamente, não é nenhuma novidade no mundo do cinema, mas eu achei a história interessante, me diverti assistindo. É aquele tipo de filme para assistir sem levar a sério. Eu achei ok. O final é ruim, isso eu também não vou negar, mas eu me diverti assistindo. E se você já assistiu, comente aqui embaixo a sua opinião. Só não esquece de comentar sem spoilers, ou se for dar spoilers, dá um aviso de spoiler antes, porque esse vídeo aqui foi totalmente sem spoilers, então acredito que a maioria das pessoas que abriu é porque quer saber se o filme vale a pena ou não. E também não esquece de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Beijinhos e até a próxima.